Então, mais uma vez aqui, com o Bate-Papo Capestre, um programa que você vê no nosso site, www.capestre.org. E hoje nós temos a honra e o prazer e agradecemos a presença do professor Antônio Coelho de Souza Nascimento, que é professor de Geografia Humana e especialidade em Geografia Humana também, né? É isso, né? E também tem curso de Psicologia de Ideologia e mestrando em Educação. Professor Antônio Coelho, o senhor está concorrendo a uma vaga no Conselho Municipal de Educação de Mauá, né? Exato, senhor. Boa tarde a todos. É um prazer também estar sendo entrevistado aqui pelo nobre jornalista do Capestre, que muito honra quem é entrevistado. Obrigado. Tem que fazer esse início, porque é realmente um prazer estar aqui conversando com vocês. O prazer é nosso, e a gente agradece já antecipado a sua presença. E a participação realmente no Conselho Municipal de Educação é para uma segunda chamada, porque o Conselho já foi eleito, foi empossado, mas faltaram algumas vagas por falta de candidato no primeiro momento da eleição. Inclusive nós, do Capestre, temos já um representante titular, né, que é a professora Agnes Saminho, que tem atuado já dentro do Conselho Municipal de Educação, como já tinha atuado em outras gestões do Conselho. Eu mesmo já trabalhei no Conselho Municipal de Educação aqui de Mauá em duas gestões anteriores. E a proposta nossa, dentro do Conselho Municipal de Educação, é que esse ano a gente tem uma ação de bastante importância, que é a releitura do Plano Municipal de Educação da cidade, que tem uma série de grandes conquistas e que temos a obrigação de manter essas conquistas, como, por exemplo, algo que nenhum Plano Municipal de Educação de municípios que tem principalmente a sua área urbanizada como um todo, que é a educação indígena. É o único município que tem no seu plano a educação indígena para indígenas de áreas urbanas. Logicamente, além de outros setores também de busca de uma educação de qualidade para a cidade e outras ações na parte da educação ambiental que temos acompanhado a discussão nos conselhos. Esse trabalho, essa atuação que o senhor disse sobre os indígenas, né? Como que é feito? Como que é o dia a dia desse trabalho? Então, a Secretaria Municipal de Educação aqui de Mauá tem uma coordenadoria própria da promoção da igualdade racial e diversidade étnica, lida com as questões da identidade dos afrodescendentes, contra a discriminação, os preconceitos, e também na sua organização também as questões indígenas, né? A identidade indígena que é presente aqui no município de Mauá. Quando da elaboração do Plano Municipal de Educação, inclusive, tivemos como representante uma indígena com Cararu, que é do bairro da Vila Sônia Maria, aqui de Mauá. E ela, junto com o Marcos Aguiar, que é um colaborador do Capestre, que ele tem a ONG Índios na Cidade, né? Ele participa dessa ONG, ele tem colaborado e atuado nesse sentido. E nós, do Capestre, que mantemos o grupo de trabalho de ações indígenas, a gente trava não só em áreas que tenham reservas, o índio para a preservação da sua cultura, mas também nas áreas urbanas, essa discussão de como trabalhar a educação indígena além daquela visão tradicional e formal, né, de dia de índio, trabalhinho que faz oca, ou às vezes com a tábua, com o triangular dos indígenas
da América do Norte, enfim. Mas tem essa recuperação da identidade indígena das nossas nativas. Né? Nós mesmos, eu mesmo, por exemplo, tenho, por parte do pai, uma nativa indígena dos descendentes dos chucurus da região de Simbres, no sertão pernambucano. Né? Os chucurus já perderam, inclusive, a sua língua materna, mas hoje, de uma maneira geral, os grupos indígenas têm lutado pela recuperação das suas raízes históricas e da sua recuperação da sua própria cultura. E isso é importante, não só em termos da educação indígena, como na educação geral. Porque muitas vezes se pensa a educação indígena como voltada apenas para o indígena. Isso também é uma falha. A educação indígena tem que ser dada, assim como a educação em relação aos afrodescendentes, a todos. Porque quem carrega os preconceitos somos nós, né? A sociedade da cultura ocidental, que traz essa discriminação aos índios, senão não se chamariam, inclusive algum tempo atrás, como Mauá, terra de índio, e aí vai por aí os preconceitos. Um programa de índio. Programa de índio, isso daí é uma viagem de índio, programa de índio, quer dizer, no sentido sempre de depreciar, né? Assim como com relação, muitas das falas em relação aos negros também, em sua grande maioria, são discriminatórias. Né? Estamos conversando aqui com o professor Antônio Coelho Nascimento, professor de Geografia, e está também criando uma vaga no Conselho Municipal de Educação. O professor estava falando sobre índio, tem vários professores indígenas trabalhando aqui já ou não? Não, a gente tem feito um trabalho de busca nesse sentido. Temos funcionários, servidores na Prefeitura Municipal de Mauá que tem indígena. E por coincidência, numa escola aqui na área de Manancial, que é a única escola dentro da área de Manancial de Mauá, né? Mauá não tem área rural, mas a área de Manancial se aproxima ao que seria uma área rural. Né? A Escola Municipal João Rodrigues Ferreira tem uma servidora que é descendente, provavelmente pela busca das suas raízes, também chucuru. Então houve até uma coincidência nesse sentido. Mas temos também outros funcionários da Prefeitura, no setor da Secretaria de Obras, de Serviços Urbanos, que são de etnia Guarani e outras etnias, que agora não estou lembrando, mas temos uma colaboradora também do CAPESP, uma indígena de etnia Pancará, né? Então, temos várias etnias representadas dentro do município. Inclusive é interessante que essa indígena Pancará, hoje ela faz pós-graduação na PUC, sobre a questão indígena. Teve recentemente no Parque Nacional do Xingu, né, com os seus iguais, né, porque aqui não é tratado como igual, certo? Mas então tem todo esse aspecto também. Né? Professor, esse tema indígena muito interessante, abrangente e longo, né? Uhum. Agora, vamos voltar para o conceito. É o seguinte, qual é a prioridade, por exemplo, o senhor sendo eleito e tal, qual é a prioridade que o senhor tem durante... São 2 anos de mandato? São 2 anos e, nesse sentido, é de trabalhar que o Conselho de apoio e de forma a uma educação que priorize a criança. Porque muitas vezes os planejamentos das escolas priorizam o professor. O professor, ele é um agente, mas você tem que pensar no que ele faz em termos do desenvolvimento da própria criança. E aí é um aprender que não é aquela relação professor-aluno, onde
um ensina, o outro aprende. O aprender, ele é através de um diálogo, né, de uma relação dialógica, aonde ele ensina e aprende ao mesmo tempo assim. Bom, como que a criança vai ensinar? Conseguindo compreender, interpretando a cultura da criança também. Porque às vezes a gente fala em cultura humana, fala da cultura do adulto, ou a cultura do adulto para a criança. As historinhas infantis criadas pelos adultos para as crianças. Mas também há todo um aspecto que a criança traz, que a criança é também fazedora de cultura, né? E que nessa relação é possível aprender e aí desenvolver de uma maneira mais própria essa criança, sem as questões dos preconceitos, da solidariedade, outros valores, atitudes que também se incorporam. A gente trabalha os conteúdos à medida em que você os relaciona com a vida. Professor, eu acho que é um trabalho que em 2 anos não vai dar para vencer, né? Agora, como vocês vão trabalhar com os professores para entender isso? Ou os professores já estão sabendo, já sabem fazer isso aí, é fácil, não é difícil? Fácil não é. E como fazer é estabelecendo também, assim como se trabalha o diálogo entre professor e aluno, tem que haver diálogo professor-professor, e lembrando ainda que essas políticas, elas têm de estar relacionadas entre si. Então, a política de educação tem que estar relacionada com a política de meio ambiente, com a política de, por exemplo, alimentação escolar. E aí, só lembrando para a gente amarrar essas questões de políticas públicas integradas, nós no CAPESP temos representantes no Conselho Municipal de Alimentação Escolar, temos 4 representantes dentro dos profissionais da educação que trabalham nesse conselho. Temos, além, como já havia dito, no Conselho Municipal de Educação, ao qual também pretendemos entrar mais um representante, e no Conselho de Meio Ambiente a gente trabalha acompanhando o Conselho através da Câmara Técnica de Educação Ambiental, já que a gente tem um trabalho bastante importante e significativo nessa área de educação ambiental. Professor, acho que tem vários temas aí. O problema é o tempo nosso. A gente agradece ao professor Antônio Coelho de Souza Nascimento, que deu essa entrevista para nós aqui, do CAPESP, e a gente espera que a gente volte a falar sobre pelo menos o indígena e essa questão do aluno, da criança, né? E o professor, né? Muito obrigado, então, mais uma vez. Estaremos sempre à disposição, João. Ok, então, pessoal, até o próximo programa Bate-Papo CAPESP.